voltando pelo mesmo caminho que nós fomos até o centro do nosso espaço sagrado. Que possamos estar voltando na mesma frequência, conectados com o nosso coração, cumprindo o plano de amor e luz. Possamos abrir os olhos e que possamos receber tudo que o Gaia tem para nos trazer hoje, nessa partilha. Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor e sabedoria. O nosso tema de hoje, ele fala sobre uma terceira margem de um alegórico rio. Nós sabemos que os rios, eles possuem apenas duas margens, né? Margem esquerda, margem direita, conforme a referência, mas apenas duas margens. E essas margens delimitam e fazem surgir a própria possibilidade do rio ser rio, pois que se as margens não houvessem, ali não estivessem, o rio derramaria as suas águas e não se constituiria naquilo que ele é, um fluxo de água, né? Então, as margens do rio, elas determinam o caminho das águas. Isso é bastante fácil para que nós possamos perceber. Então, nós vamos hoje nos fixar nessa visão do rio e tomar o rio como uma grande metáfora, para que depois nós possamos chegar a essa percepção da terceira margem, o que seria essa terceira margem. Esse tema que hoje pauta e conduz a nossa partilha, a terceira margem do rio, ela é inclusive o título de um conto de Guimarães Rosa. Embora não tenha relação nenhuma com esse conto de Guimarães Rosa, mas apenas a título de referência, nós trazemos essa lembrança, né, desse maravilhoso conto de Guimarães Rosa, que talvez alguém aqui presente ou que vai estar ouvindo a partilha em gravação no YouTube, já tenha lido esse conto, que fala justamente de um homem que um dia decide construir uma canoa e ele simplesmente entra na canoa e fica morando, vivendo no rio. Ele nunca mais desembarcou, ele, dia, noite, semanas, anos se passaram e ele viveu dentro da canoa, flutuando no rio, e sem nunca voltar para nenhuma das duas margens.
Então, essa terceira margem do rio, na visão de Guimarães Rosa, seria um estado quase que sobrenatural de alguém que recusa estar no mundo e, por isso, se isola numa canoa e vive no centro de um rio. O conto é muito bonito, ele é contado pelo filho do próprio homem, enfim. Mas, como dissemos, não tem muita relação com aquilo que vamos trazer. É apenas uma referência, uma lembrança. Também existe uma belíssima música de Milton Nascimento que tem esse título, A Terceira Margem do Rio, que é uma música de uma poesia extraordinária. E essa música e as demais músicas que fazem parte de um trabalho de Milton Nascimento, que, se não me engano, se chama Tixai ou qualquer coisa parecida, é um termo indígena, e ele fez todo esse trabalho lá na Amazônia, junto com os povos indígenas, né? Então, tudo ali fala, né, dessa Amazônia, né, e seus povos originários. Muito bonito o trabalho. E essa música, especialmente, ela é maravilhosa. Mas também isso trazemos apenas como referência. Então, um rio tem duas margens opostas. A princípio, nós poderíamos até aplicar uma visão dialética a essa imagem do rio, porque as margens opostas podem representar os termos de tese e antítese. E a terceira margem seria a síntese que se alcança justamente pelo conflito, pelo atrito de tese e antítese. Aliás, essa visão da dialética é tão poderosa que ela pautou as principais mentes dos grandes filósofos ocidentais. Se nós pegarmos, né, a filosofia dos grandes pensadores do Ocidente, eles se estruturaram no princípio da dialética. E a dialética diz que tudo é conflito, tudo é entrechoque, tudo é atritamento, que são forças opostas que entram em concorrência, né? E da luta interna dessas forças opostas é que surge uma síntese, ou seja, uma resultante que é a transformação da própria realidade, ou do próprio sujeito, do próprio indivíduo. E é interessante que o primeiro pensador dialético, ou aquele que é considerado como o pai da dialética, sem querer sê-lo, porque na época que ele trouxe os seus pensamentos, esse termo dialética sequer existia, foi um filósofo pré-socrático, chamado Heráclito de Éfeso. E é interessante que a principal imagem que calca o pensamento de Heráclito de Éfeso é justamente o rio. Veja como as coisas vão se encaixando. Então, Heráclito de Éfeso, ele não foi um pensador estrutural, ele foi um pensador aforismático, ou seja, ele tinha alguns aforismos que depois foram reunidos. E dentro desses aforismos, ele tinha essas sentenças, ele tinha uma estrutura de visão do mundo e do ser. Então, usando a própria imagem do rio, retomando essa imagem do rio, ou seja, nos colocando novamente à margem do rio para observar o rio, e tomando
as vozes de Heráclito de Éfeso, o que nós vemos ele dizer? Isso é célebre, e a maioria das senhoras e dos senhores também já ouviram, tem conhecimento. E Heráclito de Éfeso dizia: ninguém pode entrar no rio 2 vezes, pois que o rio não será mais o mesmo rio, e nem aquele que entra no rio será mais o mesmo. O que ele queria dizer com isso? E o que isso tem a ver com a visão espiritual? Vamos devagar para que nós possamos chegar lá. Quando ele diz que ninguém pode entrar num rio 2 vezes, ele parte de um axioma, de um princípio que para ele é fundamental, que é o princípio da fluidez, que tudo flui, que o universo é um fluxo ininterrupto, e que dentro desse fluxo todas as coisas se transformam. Por isso que ele diz que a realidade é um devir, ou seja, a realidade é aquilo que está em constante transformação. Então nada é, tudo se torna. Veja que ideia, que princípio interessante. E parece-nos que Heráclito estava correto, porque se nós pararmos para pensar, nada é aquilo que foi há um tempo atrás. Tudo já mudou, tudo muda. Então, quando nós conhecemos uma pessoa, por exemplo, aí nós criamos uma ideia sobre aquela pessoa. Vamos imaginar que nós nos apaixonamos por essa pessoa e viemos a nos casar com essa pessoa. E aí nós temos uma ideia da pessoa. E a nossa percepção equivocada supõe que essa pessoa vai ser sempre aquela ideia que dela nós temos. Ou seja, que essa pessoa não muda. Só que nós mudamos o tempo todo. Isso é que Heráclito de Éfeso chamava de a força do devir. Então, eu só posso dizer de uma pessoa no momento exato da interação com aquela pessoa. Porque uma semana depois, aquela pessoa não é mais a mesma pessoa que esteve em interação comigo. Todos nós, ao sairmos dessa partilha, não seremos mais o mesmo. Algumas coisas se moveram. Então, não existe nada estático no universo. Nada é fixo, embora a nossa percepção limitada e equivocada queira que as coisas sejam fixas. Por isso que nós prendemos todas as coisas no laço do conceito. Porque quando nós conceituamos uma coisa e dizemos isso é isso, nós queremos que essa coisa morra, que essa coisa não se transforme mais. E o que são as religiões, se não um cabedal de conceitos que tenta prender Deus e a realidade de forma fixa, com definição? E nós assimilamos essa definição e falamos, isso é isso. Quando, na verdade, tudo está se transformando. Tão verdadeiro é isso que sabemos que o nosso próprio corpo, a cada 7 anos, renova todas as células que estão presentes nela, com exceção de algumas células que são permanentes, né, dentro daquela tríade de células lábeis, estáveis e permanentes. Mas o nosso corpo se renova. Então, se eu olho para o Felipe que está aqui hoje, não é o mesmo Felipe
estruturalmente falando, constituição orgânica, que estava nesse planeta há 7 anos atrás. Estamos falando apenas do aspecto material. O que dirá do senso-percepção desse mesmo Felipe? É claro que o Felipe não é o mesmo. E esse é o grande problema, porque nós queremos nos relacionar com aquilo que é fixo, porque isso nos dá segurança. É por isso que a esposa vira para o esposo, ou o esposo vira para a esposa e diz: quando eu casei com você, você não era assim, você mudou. É claro que mudou. E precisa mudar. Mas nós não aceitamos isso. Então, um dos primeiros equívocos que nos impedem de ver a realidade pelo prisma da espiritualidade é justamente essa equivocada percepção de que as coisas são, quando, na verdade, elas estão. É transitoriedade. É fluxo. Tudo está mudando o tempo todo. Isso era a base do pensamento de Heráclito. Então, quando ele olhava o rio, ele via que o rio, as águas do rio, corriam o tempo todo. Ou seja, se você entrou no rio agora, saiu do rio, dali a 5 minutos você resolver voltar para o rio de novo, o rio já não é mais o mesmo. Por quê? Porque aquelas águas que tocaram seu corpo já desceram correnteza abaixo. Outras águas que talvez saíram de pontos distantes é que estão passando naquele ponto, naquele momento. Então o rio não é mais o mesmo. Nós só temos uma equivocada percepção de ser a mesma coisa, mas não é. Aliás, a nossa percepção é totalmente limitada e equivocada. Veja, nós olhamos daqui do planeta para o Sol. E aí todo mundo diz que o Sol está se movendo no céu, que o Sol nasce e se põe, né? Quando, na verdade, o Sol não se move. O que move é o planeta. É o planeta que está girando, né? Nesse movimento de rotação e translação. Mas nós temos a impressão de que é o Sol que está se movendo. Isso é um erro de percepção. Quando, na verdade, nós estamos girando numa velocidade tão absurda, mas pela atmosfera e força da gravidade, nós nem percebemos a velocidade em que estamos. Nesse momento, cada um de nós, sentado em suas cadeiras, diante do computador ou do celular, está viajando numa velocidade absurda, mas não percebe, porque nós não temos a percepção. Entende? Nós olhamos para o céu e dizemos que o céu é azul. Isso é um erro de percepção, porque o céu não tem cor. São as refrações dos raios solares na atmosfera que provocam esse efeito azulado. Mas não é azul. Nós estamos citando só alguns exemplos para notar, para fazer que nós possamos perceber como nós não podemos confiar na nossa percepção. Essa mesma percepção que olha para uma pessoa e diz: essa pessoa é assim. E nós rotulamos a pessoa. E fazemos isso constantemente. E não percebemos que tudo é um devir, é um fluxo. Então, quando Heráclito usa o rio, ele usa o rio justamente porque o rio dá é uma imagem muito poderosa para mostrar como tudo está em movimento. Embora nós possamos olhar para o rio e achar que o rio é sempre o mesmo, enquanto ele está eternamente em movimento. Então, isso é algo que nós temos que ter como básico. Tudo se move, tudo flui, tudo é devir. Logo, nós não podemos ter essa falsa segurança de que conhecemos algo, de que conhecemos pessoas, de que conhecemos sequer a realidade.
Porque tudo é perspectiva. Né? Tudo depende da forma como nós olhamos. Se Budali, Sueli e Felipe vivenciarem uma mesma experiência, cada um vai ver de uma ótica diferente e vai construir uma realidade diferente. Então, tudo depende da percepção e do referencial. Então, onde está essa noção de fixidez, de solidez que nós tanto queremos defender? Mas difícil para nós é nos soltar, porque nós queremos segurança. E para termos segurança, nós precisamos rotular tudo que nós conhecemos. Porque quando eu defino uma coisa, eu tenho uma sensação de controle sobre essa coisa. Entende? E Heráclito, ele dizia que, como tudo está em movimento, tudo é um entrechoque, tudo é atrito no universo. Tudo são forças contrárias que se atritam. E que nesse atritamento é que existem as transformações e o próprio movimento intrínseco do universo. Ele dizia que tudo é atrito e tensão. Ele usava, inclusive, a visão do arco e da flecha, que é muito interessante, porque para disparar a flecha, você tem que tensionar um arco até um certo limite. Chega um limite que ele não tensiona mais. E aí ele está na máxima potência para disparar uma flecha. E quando você dispara, ele perde a sua tensão e volta a um estado de não tensão, para de novo ser tensionado para disparar a flecha, porque as flechas só são disparadas quando existe tensão no arco. Então esse movimento é o movimento do próprio universo, do próprio pulsar do universo. É a própria respiração do universo. E olha que interessante, com essa visão, Heráclito se aproxima muito da própria visão védica. É porque a visão védica e a própria visão de Heráclito, e notem, Heráclito ele não foi muito aceito em sua época. Qual a época de Heráclito? Heráclito ele é nascido no ano, por volta do ano 540 a.C. Logo, ele é um pré-socrático. Mas ele era chamado, no seu tempo, de o obscuro, porque era muito, muito difícil assimilar essa forma de pensamento dele. Então, ele era chamado de obscuro, ele não tinha uma lógica coerente, concreta. E ele se aproxima muito da visão védica. Por quê? Porque, para a visão védica, o universo nunca foi criado. Ele sempre é um movimento contínuo de manifestação e dissolução e recolhimento. É o que é chamado de a respiração de Brahman. Então, o universo se expande com a energia, né, da singularidade desse momento de expansão, e a energia vai se esgotando e depois ele começa a se contrair e volta a um repouso. Que a ciência hoje sabe que isso está acontecendo. Então, essa visão era a visão que Heráclito tinha, né, em tempos remotos, e não sei se ele teve contato com a cultura védica, provavelmente não. Ele morava em Éfeso, na Grécia, né? Não sei, mas é muito parecida. E ele entendia que o fogo era o elemento primário, o substrato do universo. Não o fogo físico, o fogo como símbolo, porque o fogo ele permite as transformações. É o princípio da energia, que gera energia para as transformações.
Interessante, porque todos os rituais védicos são feitos com fogo. Os Vedas nasceram em torno do fogo. Coincidência? Achamos difícil que seja coincidência. Então é essa visão de que o universo, na verdade, ele não foi criado e segue num tempo linear. Na verdade, o universo ele é cíclico, ele vai e volta. Então ele acredita, Heráclito acreditava que as forças do bem e do mal, por exemplo, que nós chamamos de bem e mal, na verdade elas não são opostas, elas são complementares, né? Então as forças tendem a se equilibrar numa dinâmica intrínseca. E é interessante, porque o que dizem as leis da termodinâmica? Justamente isso. Que as energias, elas tendem a serem compartilhadas até haver um equilíbrio. Se eu coloco um corpo quente ao lado de um corpo frio, o corpo quente, que é detentor da energia calórica, transfere energia para o corpo frio. Até que o que é frio esquente e o que é quente esfrie e ambos fiquem mornos, num equilíbrio. Né? Então, isso é o processo da interação, isso é o entrechoque, né, que faz parte da dinâmica do universo. E agora vamos chamar de sincronicidade, para não chamar de coincidência, porque coincidência é uma palavra que não se sustenta. O Felipe trouxe um mantra que se chama Satnarayana. Né? Eu não sabia que Felipe ia trazer esse mantra e nem sabia, Felipe, o que ia ser trazido na partilha. Mas Narayana, na visão védica, é justamente esse princípio de emanação e recolhimento. O que é Narayana na visão védica? Narayana é Deus, é o absoluto, nesse processo dele de se expandir do imanifesto para o manifesto, ou seja, da vida para a existência, e depois o retorno da existência para a vida, ou seja, do manifesto para o imanifesto. Então as coisas vão e voltam. Então, Narayana é a força que joga todas as coisas para o plano da existência e é a força atrativa que depois recolhe. E nesse sentido, Narayana significa o princípio de onde tudo se origina e a fonte para onde tudo tem que retornar. E esse é o princípio da involução e da evolução. Nós agora estamos voltando para casa. Nós estamos sendo atraídos por Narayana, que é a nossa centelha divina. Então, o próprio mantra que o Felipe trouxe, Sat Narayana, e Sat significa ser, verdade. Né? Então, assim, é Sat Narayana, ou seja, a essência de Narayana, a essência daquilo que pulsa e faz com que o universo tenha essa dinâmica de movimento eterno e contínuo. Então, o rio, ele representa esse eterno fluxo. E nós falamos que as margens do rio podem representar justamente essas forças que estão presentes no plano da existência, que são sempre forças opostas, né? Como quente, frio, dia, noite, alto, baixo, bem, mal, mas que o entrechoque dessas forças, ou seja, de tese e antítese, gera uma síntese. Por isso que os conflitos são necessários na nossa jornada. Porque os conflitos fazem com que nós possamos movimentar. Todo conflito, ele tem um princípio psíquico dinâmico
intrínseco que nos leva a novas percepções e a novas realidades interiores. Ninguém sai de um conflito da mesma forma com que nele entrou. Então, que sejam bem-vindos os conflitos, eles são pedagogia divina. Mas o que seria a síntese? Então, nós vamos buscar entender essas duas margens agora de uma nova perspectiva. Vamos entender que o rio que flui possa ser considerado como o ser que nós somos, no plano da existência. Isso que é existência, que está acontecendo aqui e agora neste planeta, com cada um de nós. Quais são as duas forças atuantes, presentes no nosso estado existencial? Que são as duas margens do rio. De um lado, a razão. Do outro, a emoção ou o sentimento. Então, todos nós somos a resultante do contínuo atritamento entre razão e emoção ou razão e sentimento. Essas são as duas margens do rio. É entre essas duas margens que nós corremos, que nós existimos, que nós fluímos dentro do projeto vida ou do projeto existência. Então, quanto nós olhamos dentro da perspectiva da alma, nós temos razão e sentimento. Mas no plano ou no projeto ascensional, nós sabemos que nós saímos da alma e somos atraídos pela mônada para aquilo que nós chamamos de centro monádico ou espírito, se quisermos assim chamar, que é outra frequência. Então, se no nível da alma, que é aquilo que nós está presente em evolução no plano da existência, se no nível da alma nós temos a razão e o sentimento, quanto nós ascensionamos para o nosso nível logóico, ou no nosso nível do espírito, espiritual, a razão, ela vira consciência. E o sentimento vira intuição. Então, nessa perspectiva, as duas margens do rio passam a ser a consciência e a intuição. O que é a consciência? É um estado de inteligência não mental, não intelectivo racional, mas num nível acima. E o que é a intuição? A intuição, ela vem do coração, ela é o processo do sentimento, quando o sentimento está desagregado da alma, ou seja, dos impulsos primários e primitivos da condição existencial. Por isso que, para que a intuição possa ancorar, é preciso que a gente transcenda as emoções primárias, os sentimentos mais primitivos, para sermos conduzidos pela intuição. Então, nesse nível superior, nós temos consciência e intuição. E no nível inferior, no andar de baixo, nós temos razão e sentimento. Está aí as duas margens do rio. Mas e a terceira margem, que seria a síntese? Qual é a síntese
entre consciência e intuição? É justamente aquilo que nós chamamos de estado búdico, que é o estado do despertar, da iluminação. Então, essa síntese superior, ou essa síntese suprema, é o estado búdico. É a cristificação, se quisermos usar uma linguagem do cristianismo ocidental. O que é o estado crístico? O estado crístico é quando nós chegamos à harmonia entre as duas margens superiores da consciência e da intuição. E a intuição, ela não sobe de baixo para cima, ela desce de cima para baixo. O que nós queremos dizer com isso? Que a intuição não pode ser provocada pela mente. Aliás, se você está no estado mental com excessos de pensamento, você está bloqueando a intuição. A intuição vem quando tudo silencia, quando tudo se cala. E a intuição desce pronta. Um dado interessante e relevante, que esse conto de Guimarães Rosas, que nós comentamos no início da partilha, o próprio Guimarães Rosa disse que esse conto chegou inteiro para ele. Ele estava andando na rua, não pensando em absolutamente nada, distraidamente caminhando. E diz ele que recebeu aquilo como se uma pedra caísse na cabeça dele. Aliás, ele usou um termo, uma analogia do futebol. Ele disse como se alguém tivesse jogado uma bola para mim e eu só tive que esticar a mão e pegar, como um goleiro. Isso é intuição. Então, esse conto veio por vias intuitivas. Então, não foi um esforço intelectivo, não é um esforço da mente, não é um esforço da razão. E essa humanidade de superfície ainda é muito pouco intuitiva. Nós estamos nos preparando para, na nova Terra, abrir esses canais de intuição. Nós estamos sendo preparados. As naves laboratórios, todos os irmãos maiores do cosmos, que estão trabalhando na nova genética humana, estão remodelando a nossa Constituição para que nós possamos ser mais livremente acessados por esses impulsos que vêm do alto. Porque a razão vem de um estado intelectivo isolado. A intuição vem da própria mente universal. Os grandes inventos da Terra, eles vieram por intuição. As grandes obras de arte vieram por intuição. Pesquisadores, às vezes, passam anos tentando achar solução para um problema e não encontram. E, de repente, de manhã, ao levantar, a solução vem pronta na mente dele. Isso é intuição, porque isso desceu. Então, a intuição é uma descida. E a intuição é o instrumento da consciência, assim como a razão é um instrumento do mental inferior. Então, a terceira margem é um estado que os trabalhos ascensionais, que os instrutores planetários querem implantar ou fazer ancorar na Terra, deve nos conduzir. É por isso que nós precisamos de sair do processo evolutivo ordinário que se dá no nível da horizontalidade e nos colocarmos nesse processo ascensional que é verticalização, onde nós subimos
onde nós damos um salto quântico. Heráclito, ele dizia, ele chamava que, embora o universo parecesse uma força, um conflito eterno entre opostos, o que se assemelha muito ao caos, ele dizia que existia uma força que ele chamava de logos, que não é exato, aproxima sem ser exatamente o que hoje nós entendemos de logos. Mas ele dizia que o logos é a força que mantém a coesão do universo. E o que era o logos para Heráclito de Éfeso? Era a razão universal. E quando ele chama de razão universal, ele está querendo falar de inteligência superior. Entende? Então ele diz que existem leis que mantêm a ordem do universo. Ou seja, tudo é fruto de um princípio inteligente. Então, atrás de todo fenômeno existe uma intencionalidade. Por isso que o projeto Homem, aqui na superfície do planeta, não é um acidente, não é fruto meramente de uma evolução, como Charles Darwin quis acreditar. Existiu uma intervenção intencional para que aqui ancorasse seres inteligentes, usando estruturas corporais que são produzidas nesse planeta. Existe intenção porque existe o Logos, como falava Heráclito, que é a razão universal, ou a inteligência divina. Então as coisas não estão fora de controle. Por mais que tudo pareça caótico, ou seja, por mais que tudo manifeste na exterioridade um eterno conflito, internamente existe aquilo que Heráclito de Éfeso chamou de a harmonia oculta. O que é a harmonia oculta? É a ordem dentro do caos. É a inteligência oculta que coordena e controla todas as coisas sem ser vistas. Por isso que Heráclito dizia que o Logos se esconde na natureza. Você não vê. Quando você vê só as coisas exteriores, você não vê a inteligência superior. Isso vale para nós. Porque nós olhamos para nós mesmos, nós só vemos as forças exteriores que estão atuando na nossa existência. Os problemas, os conflitos, os aborrecimentos. Isso são forças exteriores. Isso é o princípio da fluidez pelo atritamento e pela tensão. Mas nós não olhamos a harmonia oculta, que é o princípio inteligente, que é o nosso ser divino, que está olhando para tudo isso, mas não é afetado por isso. Por isso que quando você se conecta com o seu ser divino, que você percebe essa harmonia oculta, você olha para todas as coisas que estão descendo o rio abaixo, e no rio desce tudo, paus, tudo desce arrastado pelo rio. Você não se perturba. Porque você entende que o jogo da existência tem um propósito intrínseco que nós não conseguimos perceber, mas que, por trás de todo esse caos aparente, é tanto conflito, tanta guerra, tanta loucura. Veja, no dia a dia nós temos mais coisas que nos desagrada do que agrada, e temos que conviver com isso. Mas por trás de tudo isso, que é um atritamento,
e é uma dinâmica dialética do próprio universo, existe uma harmonia oculta. Quem encontra essa harmonia oculta, encontra a paz. Quem encontra essa harmonia oculta, encontra a felicidade. Então, para nós que somos buscadores, que somos seres que estamos na senda da espiritualidade, é imprescindível que nós encontremos essa harmonia oculta. Porque se nós olharmos só para fora, nós vamos nos perder. Tem que ancorar naquilo que está dentro. Mas isso não é tão simples. Por quê? Porque nós estamos habituados, condicionados a buscar soluções, referências, todas fora. Nós queremos que pessoas nos ajudem, que pessoas nos salvem, que o mestre venha resolver o meu problema. E não percebo que tem problemas que são necessários que ocorram. Não percebemos que, às vezes, a doença é a cura. Ela tem um propósito. E aí nós paramos de lutar contra a inteligência do universo. E nos rendemos. Isso é o princípio da aceitação. Quando eu compreendo que todas as coisas têm o seu propósito e estão no seu propósito. E que está tudo bem. Porque eu percebo a harmonia oculta por trás de tudo isso, dentro de tudo isso. E eu me rendo. E render não é passividade. Não é cruzar os braços. É isso que é Ishvara Pranidhana, render-se a Deus. Ou seja, eu entendo que Deus está no controle. Eu posso me libertar do livre-arbítrio para ser guiado pelo divino arbítrio. Porque o livre-arbítrio é outra balela, outra ilusão. O livre-arbítrio, nós achamos que temos essa total liberdade. Não temos. A existência coloca no nosso prato arroz, feijão e macarrão. Nós não podemos fugir disso. Porque isso é uma programação kármica. Isso é aquilo que está na nossa programação. Então, nós não escolhemos. Qual a liberdade que temos? Apenas de como nós vamos comer o arroz, o feijão e o macarrão. Ou eu como primeiro o arroz, ou como primeiro o feijão, ou como primeiro o macarrão, ou como os três juntos. Apenas o como que é conosco. Ou seja, não é o que nós vamos viver, é como nós vamos viver. Não é o que acontece comigo, é como eu aconteço naquilo que comigo acontece. Entende? Eu posso morrer amanhã. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho liberdade para fugir disso se isso estiver determinado para acontecer amanhã. Então, eu não consigo me libertar da morte que me espera amanhã. Mas posso sim escolher como eu vou morrer. E nós só morremos conforme vivemos. A morte é o espelho da vida. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Gratidão. Shiva Shambhu. Me dê licença para botar a minha colher de pau
nesse ângulo. Tem? Fique à vontade, Falcão. Seja bem-vindo, querido. Eu quero saber se eu tenho a licença de botar minha colher de pau no angu. Eu quero saber disso. É isso. Faça com a boa toda. Ontem, na terceira visão, parece que existia coincidência, mas Gaiano disse que não tinha coincidência, né, Gaiano? Não tinha como. Quando nós falávamos exatamente do ego e do eu, nessa necessidade imensa de que o ego reclame, mas que seja visto, etc. E a nossa fala ontem foi muito emocionante, porque para mostrar a outra margem do rio. E hoje de manhã, quando eu fui mandar o link para algumas pessoas, aliás, mandei para todo o grupo, algumas responderam, estão aí. Mas eu li o tema, eu digo, meu Deus, para mim, já tinha visto a terceira margem do rio, principalmente em Guimarães Rosa, exatamente isso. E nessa reflexão, o ganho atrás com tanta precisão e com tanta leveza. E aí eu estou querendo trazer aqui uma discussão para que o ganho... Ele está muito claro como ele colocou, mas eu queria levantar uma deixa aqui para se ele pudesse aprofundar um pouquinho mais nessa questão do logos, da força logos, desse equilíbrio da força universal em detrimento do caos. E ele me traz uma reflexão daquilo que é o diferente, que quando ele diz do despertar consciencial, da consciência crística, isso que a gente busca o tempo todo, mas não sabe onde é que está. Busca longe, vai buscar nos livros, vai buscar nas religiões, vai buscar nos cultos, vai buscar, é uma fuga, parece. E às vezes ele diz tão simples, às vezes está tão na tua porta, é como um pesquisador que procura, na hora que parou um pouquinho, está ali, tá dentro. Eu queria saber, Gaião, o que é que você me diz assim, o ponto fora da curva? Porque parece que essa hegemonia puxa para a correnteza do rio, mas tem, e às vezes você puxa ou para uma margem ou para outra, e parece que você disse que não é opção, você acabou de mostrar que não tem muita opção, está lá determinado, então nem a margem do rio que você quer ir é uma opção. Mas existe essa terceira margem aí, que eu quero crer que seria, não sei se eu estou, onde está minha colher de pau no angu, eu não sei se eu estou certo nessa reflexão, gostaria que você aprofundasse. O ponto fora da curva. E gratidão pela aula e me fazer relembrar uns estudos de uma suga safada que eu tinha lá atrás, viu? Eu sou aos 40 anos, por aí. Depois de 30 anos eu estou mais calmo, mais tranquilo. Eu estou mais domesticado, acho que é isso. Boa noite a todos, bom dia a todos. Meu abraço, meu carinho, minha saudade. Ô, Falcão, meu querido, me permita esfriar o seu angu, que você pôs a colher nele, antes de pôr na boca, antes da gente saborear, que é justamente essa perguntinha, o ponto fora da curva. Veja bem, o que a própria ciência diz? Vamos pegar, por exemplo, os princípios da termodinâmica e vamos fazer um estudo do sistema. A termodinâmica diz que qualquer sistema ordenado, ou seja, 5 bolinhas amarelas em cima, 5 bolinhas vermelhas embaixo. Quando começa o processo do devir ou do movimento, porque tudo está em movimento, todo o sistema, com a incidência da energia e o processo de movimento, ele tende a se desordenar. Então, todo o sistema, à medida que cresce, ele se desordena.
Mas a desordenação cria a diversidade. Então, um sistema, ele propicia que a diversidade crie a pluralidade. Certo? Isso é que Heráclito de Éfeso chamava de o caos. E nós temos que entender o que ele falava de cada coisa. Que o universo tende a se manifestar em seu movimento na desordenação pelo atritamento, mas que isso gera a diversidade, ou seja, a pluralidade de realidades possíveis. Quanto mais velho é o universo, maior ele se torna, em termos de possibilidade de eventos e de expansão de consciência. E nós chamamos de tempo, né, a percepção desse processo de transformação. O tempo é só uma percepção, ele não existe de fato. Okay? Então, nós, enquanto seres que entramos num processo de involução para depois evoluir, ou seja, nós saímos do sistema perfeito, ordenado, e entramos no movimento do fluxo da existência. Isso gera desordenação, mas gera pluralidade, gera conhecimento, gera consciência. Nós depois vamos ter que fazer o caminho de reordenação. Tudo isso que é fragmentação em nós, que é dispersão fora, tem que se retornar para voltar para dentro. Certo? Isso é iluminação. Isso é processo de lucificação. Aliás, Lúcifer não é diabo. As pessoas no Ocidente chamam Lúcifer de diabo, mas Lúcifer é o portador da luz. Né? E ele é o agente, o arauto luciferiano, que é também conhecido como Aldebaoth. Então, esse processo da luz, quando ela se afasta da fonte e vai ampliando muito, ela vai perdendo a luminosidade, vai ficando escura, né? Mais sombria. E quando você reúne de novo, vamos dar um exemplo, pega um grande galpão e coloca 10 velas espalhadas pelo galpão. Elas iluminam muito pouco, pequenos pontos. Mas quando você traz todas as velas e reúne elas num lugar só, ela emite muita luz naquele lugar. Certo? Então, se eu consigo reunir toda a minha luminescência num único ponto, talvez esse seja o ponto fora da curva, eu vou ter uma visão e uma clareza absoluta daquilo, daquela parte. Certo, Falcão? Aí, o que diz o princípio, né, do holismo? Diz que a parte contém um todo, assim como o todo contém as suas partes. É o princípio do fractal. Cada fractal tem um registro de tudo, de todo. Por isso que cada átomo do universo tem um registro do universo todo. É um chip quântico. Então, se eu conheço, pela concentração de luz, um ponto que se torna um ponto fora da curva, eu conheço todo a partir do conhecimento integral da parte. Isso é o mesmo que dizer que, se eu me conhecer a mim mesmo plenamente, eu conheço Deus. Eu conheço o universo inteiro. O ponto fora da curva é esse conhecimento integral, no nosso humilde entender. Não sei, Falcão, se eu consegui dialogar com o que você queria trazer, mas é isso. Perfeito, meu irmão. Perfeito.
Perfeito. É isso aí. Vou pedir licença para sair um pouquinho, que minha filha deu uma entrada aqui, está dando uns gritos aqui, eu vou ver o que é que ela quer, viu? E volto daqui a pouco. Gratidão. Gratidão, Falcão. Então, pessoas, quem gostaria de fazer alguma participação, uma breve participação, para que todas as demais possam também fazer suas observações. Vamos lá. Maria Mendonça, gostaria de falar? Saudades. Liga teu áudio. Pronto. Dá para escutar agora? Agora sim. Não, eu estou só me recuperando, melhorando bem já. Não posso andar muito, mas estou me recuperando. Olha, por incrível que pareça, acho que eu saí um pouquinho do ar, acho que dormi um pouquinho, mas eu estava ouvindo, mas sabe quando está de longe? Mas eu achei muito interessante, porque, principalmente aquela parte do Rio, a gente sempre pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada. E é uma coisa tão simples, então, pelo menos no começo eu fui entendendo várias coisas. É difícil falar. Não estou muito lá. Mas, Gratidão, Maria. tá. Gratidão, Nós Gaian, por agradecendo tudo. a sua presença. Quem vai mais? Luciane. Oi, pessoal. Boa noite. É muito simples também, até explicando o seu pedido, né, Lê? Porque eu gosto. Luciane, minha querida, você pode se aproximar do seu áudio, não está audível? Você tem como aproximar ou não está dando para entender o que você está falando? Deixa eu desligar a câmera, por favor. Vê se fica melhor. Sim, melhorou. Bem Sim. simples, é bem simples. Eu nem ia perguntar nada, porque eu estou aqui numa profundeza tão grande interna, sabe? Tão interna mesmo, à medida que você foi falando, até porque eu gosto muito de rio, gosto muito de água, então, assim, eu tive uma admiração muito forte mesmo, né? E à medida que você foi falando, eu fui entrando numa dimensão, e é como se eu tivesse entrando. E aí, quando você falou também na Amazônia, né? Então, me transportei assim, né? Então, é como se viessem muitas águas também, né? E de como é que a gente também se pode estar, assim, a gente como humano, não é? E os aspectos geográficos. Então, eu comecei a me maravilhar, assim, internamente, sabe? Com o que você falava. E exatamente quando você falou da margem esquerda, margem direita, até porque, assim, desde criança eu sempre tomei muito banho de rio, né? Desde riachinho até grandes rios. E eu moro também aqui no meu bairro, eu moro nas margens do rio Capibaribe, em Recife, que se chama Rio das Capivaras, né? Inclusive, essa semana já é a segunda vez que eles registraram, né, uma jiboia imensa, e assim, em cima dos galhos. Capivara é o que não falta aqui. E é um bairro, assim, bem movimentado, né? E eu fiquei assim, você falando, e esse rio, ele já passou por muitas enchentes também. E isso foi bem no comecinho, a margem esquerda, a margem direita. E aí, quando você falou essa questão da força da terceira margem, aí me veio, né? Já começou internamente
disse assim, poxa, terceira margem, né, só pode ser pelo centro do rio. Exatamente, porque como eu observo muito, né, principalmente agora no período da pandemia, né, então eu sou instrutora de yoga e aí eu levei muitas pessoas, a gente não tinha como ficar em 4 paredes, então tinha que ir mesmo, a gente foi aqui para a beira do rio. E é exatamente assim, a força, né? A força que vem da correnteza e tudo mais. E, enquanto você falava, sabe, era muito místico, assim, muito mágico também, que eu não sei como é que as outras pessoas receberam, mas tudo que você falava parecia tão claro, sabe, como se a gente dá a impressão, eu achei tudo muito lindo, né? Até porque a forma como você narra, como você traz, os termos que você usa, aí dá a sensação que a gente já sabe de tudo aquilo, entendeu? Já sabe de tudo aquilo. E é muito sagrado também, não é? É muito sagrado, porque os rios são muito sagrados, né? E à medida que a gente vai observando, é uma sabedoria. Então, enquanto você falava, era isso. Vinham muitos, assim, muitos rios. E é isso, né? A nossa profundidade também, isso está dentro. Você estava falando de um aspecto geográfico, mas é dentro que se passa, né? Tudo se passa dentro, né? Então, é dessa forma, né? Então, gratidão, gratidão, gratidão. E isso só é uma fortaleza, né? Porque o que vem de divino nessa fala, né? É assim muito curativo e muito curador e assim de ampliar a fé da gente também, não é nesse momento em que é tanto balanço. Então, gratidão, é muita cura. Boa noite. Gratidão, Luciane. Silvaneide, querida. Me permita, Budali, antes de passar para a Silvaneide, só um breve comentário, uma reflexão em cima do que Luciane trouxe. Essa partilha de hoje, ela parece muito profunda, mais profunda do que o rio pode ser, parece. Né? E quando nós estávamos fazendo a partilha, porque acontece algo muito interessante, natural, mas interessante, que parece que, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a partilha, nós também estamos observando a nós mesmos fazer a partilha. É como se tivesse duas consciências, né? E durante a partilha, é claro, a partilha sempre vem no período anterior, no caso, hoje de manhã, né? E nós nunca sabemos exatamente como vai ser conduzida, como ela vai se manifestar, né? E aí, durante a partilha, nós tivemos uma sensação de, olha, está ficando complexo demais, tá? Eu acho que está esticando a corda um pouquinho demais, sabe? Eu acho que que fica um pouquinho difícil a compreensão. Aí, ao mesmo tempo que vinha essas ponderações, né, essas hierarquias, né, que trabalham dentro conosco, né, com todos nós aqui, elas diziam, não se importe, porque quem tem que ouvir isso não é a inteligência primária racional. Isso é um choque anímico para despertar a possibilidade de abertura para o estado consciencial intuitivo.
Então, mesmo que ninguém entenda coisa nenhuma, nem você mesmo entenda, não tem importância. O choque vai ser dado. Entendem o que eu quero dizer? E eu queria que vocês falassem sobre isso, porque foi o que foi muito claro vivenciado durante a partilha. Tá? Porque até eu fiquei um pouco assustado do caminho que as coisas estavam tomando. Eu falava, menos, menos. E eles falavam comigo, tranquilo, tranquilo. É isso aí, Budali. Gratidão, Gayan. E gratidão, Luciane. Só um aviso antes da Silvaneide falar. A Letícia está pedindo vibração, ela está no hospital, numa situação de gravidez, ela está pedindo que todo o grupo faça uma vibração por ela, certo? Silvaneide. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, Gayan, gratidão, meu irmão. Gratidão. E aí você colocou que gostaria que alguém falasse alguma coisa com relação à partilha. E aí me veio no coração a seguinte frase: aqui não tem nenhum leigo, não tem crianças, estamos todos evoluindo. E tudo que você colocou hoje foi exatamente a gota certa para essa evolução, para cada um de nós. Então, assim, eu tenho muito o que agradecer. Eu nunca dormi de uma partilha, mas hoje foi muito profundo mesmo. Eu adormeci e, durante o sono, eu vi o rio dentro de mim. As águas, elas passavam, as águas turbulentas, eu visualizava as águas limpas. Então, assim, foi uma limpeza. Eu senti como se fosse uma limpeza, e como você falou, nós hoje estamos aqui da forma que estamos, mas amanhã, ou daqui até a meia hora, não estaremos como, iremos estar mais evoluídos, iremos estar diferentes em uma evolução. Então, assim, eu tenho muito o que agradecer, porque foi... E eu não senti apenas comigo essa evolução, esse rio foi várias pessoas que sentiu esse fluxo desse rio. E foi algo muito especial, porque o rio, ele terminou, aquele rio com águas puras, claras e suaves, o córrego bem suaves. Então é isso. Gratidão mais uma vez. Nós que agradecemos, querida. Luciana. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Obrigada por estarmos aqui todos. Gaião, obrigada pelas suas palavras. Acho que, assim, tem bastante coisa que a gente vai reverberar do que você falou. Enquanto você falava algumas coisas, é como se fosse, assim, se abrindo, assim, caindo as fichas, como a gente fala, sabe? Então, foi muito bom. Mas eu queria perguntar para você, desse lugar, dessa inteligência ainda que não é consciencial, que você falou sobre a nossa necessidade de rotular, de ter controle, né? Essa coisa nossa do ego mesmo, de conseguir dar conta da realidade, se sentir um pouco mais confortável diante desse fluxo incessante, né? Como você falou, está tudo em movimento, mas se a gente se vê nesse movimento, nessa frequência, também a gente, às vezes, não consegue se ancorar no aqui e agora. Então, eu queria perguntar para você, como que a gente vai se desprendendo dessa necessidade
como que a gente vai se libertando, vai deixando com que as coisas sejam mais fluidas? Como que a gente vai se libertando desse ego? Como que a gente trabalha isso no nosso dia a dia? Obrigada. Gratidão a você, Luciano, pela qualidade da reflexão e da pergunta, né, que é propositada para todos nós, né? Veja, quem tem necessidade de controle? É o ego. Entende? Quem que rotula todas as coisas, para que as coisas deixam de ser essência para virar um objeto que a gente controla, guarda? É o ego. Quando eu olho para uma borboleta e vejo a borboleta pela minha mente, pelo conceito que eu tenho de borboleta, eu não estou vendo a borboleta, eu estou vendo um objeto algo que eu transformo em objeto, uma objetificação, e que aquilo eu domino por uma noção de que eu conheço. Entende? Por isso que nós vemos muito pouco. E essa rotulação, ela dá segurança, porque parece que eu estou num mundo conhecido, que eu sei como as coisas funcionam. Mas se você refletir profundamente, você vai ver que não tem segurança nenhuma, que toda segurança é ilusória. Entende? Eu conheço uma pessoa que ela está num emprego que ela não gosta, que está destruindo a alma dela, que ela já adoeceu 2 vezes com burnout, com essas doenças. Mas ela diz, eu não posso sair, porque o que vai ser de mim sem o salário que eu recebo todo mês? E tem um plano de saúde que a empresa me dá que é fabuloso. A segurança de um plano de saúde é imprescindível. O que ela não percebe é que, como ela busca a seguridade dela no plano de saúde, ela está preocupada com o quê? Com adoecer, com adoecimento. E como ela está plasmando a vibração do adoecimento e está investindo no plano de saúde, ela vai precisar usar o plano de saúde. E o que vai acontecer com ela? Ela vai adoecer. Porque o universo, ele não desperdiça energia. Se você coloca a sua energia em algo, tenha certeza que aquilo vai ser utilizado. Você entende o que eu quero dizer? Então, isso para mostrar que essa seguridade que nós pensamos ter, ela é absolutamente ilusória. Absolutamente ilusória. Você não tem controle dos eventos que estão para acontecer amanhã. Embora você planeje mentalmente uma realidade para se dar amanhã, mas amanhã pode ser um dia totalmente diferente. Pode ser que amanhã a Claudinha não vá para o restaurante trabalhar, embora ela tenha uma programação de ir. Sabe lá o que vai acontecer? E se amanhã a Claudinha acordar e fala, não quero viver mais nada disso, não vou trabalhar, eu vou sair caminhando pela natureza. E aí? Então nós temos que olhar para isso. Por que me vem essa necessidade de seguridade quando o universo não é seguridade nenhuma, não tem seguridade nenhuma, porque ele é puro movimento, ele é eterno devir, ele é fluxo. Né? Nada é permanente no plano da existência, nem os relacionamentos. Quantas pessoas ficam agarradas num relacionamento que está com data de validade vencida há muito tempo? Sofrendo e produzindo sofrimento. Porque pensam que as coisas são para ficar.
como se o universo não se renovasse a todo dia, como se o próprio plano divino não fosse cíclico. Nós vivemos ciclos dentro de uma pedagogia divina para que nós possamos angariar certos conhecimentos que nos facultam estados conscienciais. Então, como lidar com isso? Exige muita coragem para olhar para aquilo que está querendo se esconder de nós mesmos, que é o nosso próprio ego. Porque o ego, ele é hábil nas metamorfoses. Quando você quer enquadrar ele dentro de uma forma, ele muda para outra. Entende? Mas quando você está no estado consciencial puro, ali o ego não chega. Aí parece que você é um ator no mundo, representando um papel. E está se observando de fora, de longe. Quando você amanhã for fazer as coisas que a Luciana precisa fazer amanhã, que eu e nem nós, nenhum de nós aqui, sabe o que é, quando você for fazer as coisas amanhã, quando você estiver fazendo, se distancie, seja testemunha daquilo que você está fazendo. Ah, estou escovando o dente. Mas observe de fora você fazendo isso. Mas esteja atento a todos os atos que você for fazer. Se você conseguir essa disciplina, que é muito difícil porque a mente toma conta, você vai começar a perceber o que é o estado egóico e o que é o estado que não é egóico, embora lúcido e inteligente, que é a consciência. Faz esse exercício e depois você conta para nós. Gratidão, Luciana. Gratidão, Gaian. Laureni, querida. Eu entendi assim a terceira margem assim como um diálogo de superar os desafios da nossa realidade, que é você conviver com a incerteza. Nós temos a nossa mente, né? Nós temos a nossa emoção, e nós temos o outro, a realidade, as situações, e nós temos todo o universo quântico aí. Então, é um diálogo plural em que a consciência vai apontar, depois de todo esse equilíbrio a partir do caos que nós sentimos, né, quando enfrentamos essa incerteza cotidianamente, uma incerteza concreta, objetiva ou não, mas uma incerteza, e é que é só depois dessa incerteza é que nós temos que ter o equilíbrio de perceber, dependendo da vibração, que respostas nós temos para aquela determinada situação, né? Aquele determinado enfrentamento, diante daquele desafio, sabendo que existe uma totalidade do conhecimento no universo, mas que como alcançar essa totalidade? Sabe-se que através do caos é que nós vamos alcançar. E nós vamos ter que ter esse equilíbrio de perceber todos esses, como é que se diz? Tudo que é quântico, tudo que é universal, tudo que possa vir, e para isso vai depender desse convívio com esse mundo diverso. E essas incertezas vão sempre surgindo, a partir de que a nossa consciência vai se ampliando, sempre vão surgindo, e nós temos que ter esse equilíbrio como o caminho, como a navalha, né? O caminho do meio, de alcançar
essas respostas pela nossa consciência. E aí também nós vamos escolher se é pela consciência ou se é pelo ego. Esse é o nosso grande desafio, eu acho. Gratidão, Laureni. Gaian, gostaria? Sim, rapidamente, né? Primeiro, né, transmitir todo o nosso carinho para a Laureni, como nós estamos felizes que ela esteja aqui conosco, né? O próprio Heráclito, ele falava algo muito interessante, ele chamava de a dinâmica dos opostos. O que é a dinâmica dos opostos? É que, inevitavelmente, no plano da existência, nós vamos encontrar luz, mas também vamos encontrar trevas. E que luz e trevas não são coisas diferentes, são polos da mesma coisa. É como se uma estivesse numa ponta de uma corda e a outra na outra ponta, né? Então, sempre nós vamos estar lidando com essa dinâmica dos opostos que gera os atritamentos. Certo? Então, isso é inevitável. Então, doença, saúde, alegria, tristeza, essas dicotomias ou polaridades estão presentes na dinâmica da existência, aqui. E aonde nós estamos? Uma parte está aqui. E dessa parte nós temos que lidar com ela, certo? Então não tem como fugir disso. A Laureni não pode acordar amanhã e falar, eu só vou lidar com aquilo que é positivo. Não tem como. Você é professora. Você vai dar aula. Existem vários fatores que te alegram profundamente a dar aula. Mas existe também uma gama de ocorrências ao dar aula que te provocam um profundo desgosto e dissabor. No próprio meio acadêmico onde você vive. No meio acadêmico em que você vive, tem pessoas que você quer abraçar todo dia. E tem pessoas que você olha como se visse um porco-espinho. Se eu abraçar, não vai ser muito legal. Não é verdade? Então, isso está presente na dinâmica da existência para todos nós. Para todos nós. Segundo Heráclito, a sabedoria é quando você não luta com essas coisas. Que você compreende que isso é parte do logos, ou seja, da razão universal no seu processo de manifestação. Mas que, por trás de tudo isso, ou dentro disso tudo, existe aquilo que ele chamava de harmonia oculta. Quando você pega uma roda de uma bicicleta, tudo que está no aro, na periferia, roda, sobe, desce, atrita com o chão quanto você está andando de bicicleta, não é verdade? Mas quando você sai da periferia e vem para o centro, para o eixo, nesse centro do centro, ali há a potencialidade para que tudo rode, mas aquilo mesmo não roda. O centro é o repouso que vê todo o movimento sem se movimentar. Ou, como dizia Platão, é o motor imóvel do universo. Então, se você, nesse atritamento inevitável, nessas dicotomias presentes na existência, se você não ficar na periferia da roda, batendo em pedra o tempo todo, e vir para o centro, desse centro você observa todas as coisas acontecendo, mas com você mesmo não acontece nada. Entende? Porque você não está mais identificado com a periferia. Você está no centro. Aí você levanta de manhã, está chovendo, ou está fazendo sol, tudo bem.
Entende? Isso é harmonia oculta. Isso é sabedoria. E por que isso importa para todos nós que estamos aqui? Porque isso é que é espiritualidade. Espiritualidade não é ficar crendo em coisas, não é ficar, sabe, tendo religiões, trocando dessa para aquela religião. Espiritualidade não é um discurso. Espiritualidade é a compreensão do que eu sou, naquilo que eu sou, enfrentando aquilo que precisa ser enfrentado para colocar e trazer luz para todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui nesse mundo. Porque a matéria precisa ser espiritualizada, assim como o espírito teve que ser materializado para estar aqui. Entende, Lorene? Eu sei que você entende. Gratidão, Gaia. Gratidão. Gratidão, Laureni, gratidão, Gaian. Claudinha Barros, nós vamos finalizando já a nossa noite, né? E a Claudinha vai fazer nosso fechamento. Bom, Gaian quer falar mais alguma coisa antes? Não. Gratidão apenas por essa oportunidade. Falcão, quer falar alguma coisa? Dar um beijo no coração de cada um e cada uma. Dizer que transborda a saudade e a alegria que está presente. Paz e luz a todos. Paz e luz, gratidão. Claudinha, com você. Boa noite. Como o Gaian falou, tudo se move, tudo flui, tudo é dever, tudo é perspectiva. E nessa perspectiva do rio, das margens, chega o vapor. E de longe, o homem do rio observa, calado, na sua simplicidade, e os olhos postos no rio, ele sente todo o vazio da sua pobreza em paz. Que sejamos esse homem do rio, que possamos olhar nossa pobreza em paz, a nossa pobreza de espírito, a nossa riqueza de espírito, e deixar fluir. Gratidão infinita por essa noite. Tenhamos todos uma noite maravilhosa, bons sonhos, na paz. E a próxima sexta-feira estamos aqui aguardando vocês, todos nós reunidos. E não esqueçamos de vibrar por Letícia. Gratidão infinita. Então, gratidão a todos e a todas, né? Como a Claudinha falou, na próxima sexta aguardamos todos e todas, e quem puder estar presente na quarta-feira, igualmente é um momento importante que nós estamos vendo os oráculos védicos, né? E é necessário esse aprofundamento dos nossos estudos a cada dia mais. Certinho? Então, gratidão, Felipe, pela harmonização, Claudinha pelo fechamento, Gaian pela partilha e todos e todas que participaram, ou falando, ou estando presente nesse momento de grande aprendizado. E fica também aquela música de Lulu Santos, que eu gosto muito, nós chamamos, nós pedagogas, é o melô da dialética, né? Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Nada do que foi será igual, né? Tudo é diferente, né? Ela se harmoniza bem com o que foi partilhado hoje. Então, gratidão infinita a todos e a todas.